Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio 11. A importância da música no universo Immortals. A música sempre fez parte de nós. Desde antes da palavra, antes dos mitos, quando os primeiros humanos apenas imitavam o som do vento, da água, do mundo pulsando ao redor. Ela nasceu como instinto, virou linguagem e com o tempo passou a traduzir o que não conseguimos colocar em frases. A música aproxima desconhecidos, acalma feridas antigas e reacende memórias que achávamos perdidas. Quando ouvimos uma melodia, não percebemos apenas notas, mas sentimos séculos de humanidade vibrando dentro de nós. Por isso, no universo Immortals, a música não é só trilha sonora. Ela é um símbolo, uma porta, uma emoção moldada. Ela conecta eras, personagens e leitores. Hoje, vamos falar justamente sobre isso. Como a música molda nosso mundo e por que ela continua sendo uma das forças mais profundas da experiência humana e imortal. Saudações mortais! Estamos aqui no episódio 11 de Imortais na Estrada. Estou eu aqui e Lariucci lá. Saudações mortais! Estou eu aqui mais uma vez na estrada. Aí. Como é que tá o trânsito? Ajuda o pessoal aí, Lariucci. Pra semana que vem, quando vocês estiverem ouvindo isso, sexta-feira, são 18h47. Estou aqui na Saldanha Marins, indo do centro de Niterói. E, tem um caminhão de mudança ali na frente fazendo merda, caminhão do correio aqui subindo na calçada. Me dá imagens. Me dá imagens, comandante Hamilton. Tá aí, vou mandar imagem de como é que tá isso aqui. É uma zona, mas tudo bem. Vai ver que você pegou a rua errada, hein, que você tá na zona. Não, é a do lado. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de música. Qual é a música, Lariucci? Fala aí pra gente. É a música que preenche todos os títulos e alguns títulos de capítulo, alguns títulos de história, alguns títulos de livro. Está presente sempre no universo Immortals. Ela nos inspira demais, gente. E de uma maneira assim, pensa numa galera eclética. Vocês vão ver heavy metal, thrash metal, punk rock, glam rock, rock, clássico, músicas populares brasileiras. Vocês vão ver aí. Músicas populares galesas. Tem de tudo. Às vezes o conto que a gente faz, um capítulo ou um livro, vem simplesmente de uma música. Eu estava parado, ouvi uma música e me veio algo na cabeça para fazer isso. E eu já vou explanar aqui. Muito do personagem Gabriel, a galera já conhece, né? O Cavaleiro de la Nuit Secret. As músicas do Gabriel, a maior parte dela, os contos do Gabriel, normalmente são inspirados no Bon Jovi. No Bon Jovi e no Judas Priest, olha o contraste. Pois é. Não, mas aí, vamos lá, né? Porque no início ele veio, quando eu tive a ideia de fazer aquele monte de coisa, foi ouvindo a música do Bon Jovi. E ouvindo o Blaze of Glory. Que não é à toa que ele tem aquela cabeleira, né, cara? Pois é. Então, gente, isso tudo permeia o universo Immortals em tudo. E música, ela altera tudo, tá? Uma trilha sonora bem feita, ela pode acabar com um filme ou ela pode engrandecer. Vamos dar uns exemplos rápidos aqui de música, de trilha sonora que faz isso. A gente pode pegar... Eu não vou botar as músicas tocando aqui porque com medo de tomar um strike. Né? Então vamos lá, eu vou falar só coisas que a galera conhece. A gente fala e o pessoal sabe, né? Mas pode botar alguma imagem. Vocês conseguem imaginar, você fala Super-Homem, você vem logo aquela música do John Williams. Quase que acerta a barriga do gordo.
Você tem o John Willis com o Super-Homem, o Caçadores da Arca Perdida, Guerra nas Estrelas. Né? Estou fazendo trilha sonora aqui, vai lá. Pois é, só que você não fez de Guerra nas Estrelas, você fez do Império Contra-Ataca. Ah, é verdade. Não, mas tudo bem. Então, tem tudo isso. E olha, eu vi um meme um tempo atrás mostrando justamente sobre a importância da música, mostrando um trecho do filme Operação Dragão, do Bruce Lee. Eu acho que é nesse que ele tem uma lutinha com o Chuck Norris. Que para... que não está tapinha no Chuck Norris, só para dizer que ele... Eles param um de frente pro outro e o Chuck Norris começa a tirar o kimono para lutar com ele e tudo mais. Os caras pegaram aquela cena e colocaram Careless Whisper tocando. Cara, Careless Whisper é um clássico, né? Cara, mas virou outro filme. Vira. Então, gente... Careless Whisper é perigosa, pô. Pois é, aumenta o volume aí, porque hoje a gente mergulha de cabeça no caos sonoro. Vamos lá, Nariucci. Por que a música faz parte do DNA de Immortals? Cara, porque principalmente a música faz parte do nosso DNA, cara. Desde que eu me lembro, desde que eu me recordo da gente na escola, tudo que a gente fazia já tinha alguma coisa de música. Sim. Já era alguma coisa de Beatles, principalmente, Iron Maiden, Ozzy. Era música e quadrinho, foi o que uniu a gente. Música e quadrinhos. Na época, o pessoal hoje em dia não deve saber como que é essa sensação de você pegar um LP, pegar um vinil e emprestar ele, ou pegar emprestado, e aquilo rodar a sala inteira, a turma inteira do colégio, rodar o bairro inteiro. O pessoal hoje em dia não deve saber como que é essa sensação de você pegar uma fita cassete para gravar um disco e, na fita cassete não vai caber o disco inteiro. E você ficar tentando escolher qual música que você vai colocar, qual que você vai tirar. Essa geração, com certeza, eles não sabem o que é isso. De trocar esse tipo de coisa, comprar lado A, lado B, entender o que são os hits principais. Isso aí não tem jeito. Mas a música, ela, no universo Immortals, ela serve como uma âncora cultural, né? Cada conto que a gente faz, ele tem uma vibe... Tem. Eu ia falar uma vibração, mas é a mesma coisa. Ela tem aquele ritmo, aquela estética que tudo tem a ver, que a gente tenta passar. A maioria dos contos, eles são... A maioria, se não me engano, a maioria são nomes de músicas. Sim. E uma coisa que é recorrente, a gente sempre coloca, tem o nome do conto, aí uma imagenzinha que remete a alguma coisa, uma ilustração, para abrir o conto ou o capítulo, e embaixo tem uma citação, normalmente da letra da música, uma passagem que remete à história que a gente vai contar. A gente faz tudo isso como uma referência cultural também, porque cada época ela tem seu som, sua identidade sonora. A gente tem os anos 60, um estilo, 70, outros, 80, outros, 90, e aí vai. E como nossos personagens, eles passam por tudo isso, faz sentido total a gente usar a música como parte dessa construção. Como você falou, é mesmo uma âncora cultural. Às vezes, através da música, você vai se ligar em que época que está se passando o conto. Às vezes não, às vezes é uma mera referência ao nome, porque o nome ele vai trazer a sensação que a gente quer passar na história. Eu lembro do conto que saiu no Lendas, volume 3, O Monte dos Mortos. O conto O Monte dos Mortos mesmo, né, que é o que encabeça o livro. Eu acho que esse é um dos poucos contos em que eu não coloco data. Mas as datas estão lá com as referências que tem. E você consegue pegar tudo isso quando chega no final, que um personagem está escutando, está tocando numa rádio com a música do Alice Cooper.
Isso aí. Os Schools Out. Com isso você fala, opa, calma aí. Quando que tocou essa música? Essa música é dessa época aqui. Então, beleza, agora eu consigo fazer uma conta para trás para saber quando tudo começou. Porque esse conto, ele começa assim, começa com uma frase, o Nicolai dizendo a frase que está no final do conto, aí depois começa assim, 240 anos atrás. E aí pronto. Mas quando que passa isso? Não sei, depois você vai ter que prestar atenção nos detalhes. É sacanagem da minha parte fazer isso? Claro. Poxa, mas é maneiro. Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Vamos. Vamos falar de... Hoje em dia falar de coisa boa é só de Pix, né? O Tech ficou pra lá. Pois é. Vamos falar de Heavy Metal? Vamos. Vamos lá, vamos falar das influências mais diretas que a gente tem no nosso universo. É a tríade do Heavy Metal. É Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. E, sem dúvida, é a maior parte. É isso aí. Não é à toa que o maior antagonista das histórias a cara do nosso querido Ozzy, pô. Emprestou a cara dele pro o nosso vilão, o Donovan, o Dembelder, ou o Caius Lúcius, e assim vai. E lembrando que é o Ozzy década de 80. O Ozzy no seu auge de loucura. O melhor estilo Madman. Isso. E aquele estilo bem glam rock, né? Glam rock purinho. Total. A gente tem toda essa atmosfera. A gente tem o Iron Maiden também. A gente tem outros que passam ali. A gente tem o Metallica, o Megadeth, o Slayer. Tem o Slayer. Tem tudo. Tipo o Death. Isso, né? O Death, que foi tema total de um livro. O Som da Perseverança. Nada mais é que o último álbum do Death, pô. E vamos lá, né? Aquele tom do heavy metal, ele dá aquela sensação de grandiosidade, né? De brutalidade. Cara, o heavy metal tem tudo que a gente precisa para acompanhar, para ser uma trilha sonora para as histórias de Immortals. Ele consegue reunir o épico de um Rhapsody, né, numa história medieval. Ele consegue colocar ali o oculto, o mágico, o profano ali do Black Sabbath numa história daquela que tem mais terror. Consegue colocar a pegada ao cyberpunk quando você coloca alguma música do Judas, aquele tom de lirismo quando você coloca alguma coisa do Iron Maiden, e tudo vira pano de fundo para as histórias. Cara, tem uma história que é música pura. Tem o conto, por exemplo, Hotel Califórnia. É o que eu tô falando, é música pura. Pois é, ajuda muito a galera conhecer as músicas, né? E uma vez me perguntaram, que música que eu posso botar como trilha sonora para ler seu conto? Eu falei, cara, coloca a música que é o título do livro, do conto, do capítulo. É a melhor coisa que tem. Porque você vai entender o seguinte: se o capítulo ou o conto ele tem aquele título daquela música, foi exatamente porque aquela música tocou alguma coisa na gente para escrever. Então o melhor fundo musical é a própria música. O conto do Gabriel Santa Fé, por exemplo, em que ele vai se confessar com um padre, é praticamente a letra da música Santa Fé. O conto Hotel Califórnia é exatamente contando o que aconteceu lá. Na letra do Hotel Califórnia. Pois é. Algumas outras, elas são apenas baseadas, mas tem tudo a ver com o que a gente coloca. Às vezes você escuta uma música, faz um conto. Como, por exemplo, o Santa Fé, o Hotel Califórnia. E às vezes você tem uma ideia de um conto que você faz, e depois fala assim, poxa, que música... Depois que você está fazendo, você fala assim, poxa, eu acho que tal música... Isso aí encaixa com tal música, o conto Black Sabbath, por exemplo, que a galera ainda está inédito para o pessoal, ele é sobre isso.
Depois de tudo que está acontecendo ali, que tem tem um personagem que está fazendo tipo um exorcismo e tudo mais, você entende o porquê a música, o título Black Sabbath. E foi um caso de que o título veio depois. Isso. E essa presença de ocultismo e esoterismo nas canções, elas não são apenas estética no nosso universo. Ela é estrutural. É estrutural. É a tessitura fazendo tudo, como nós já falamos antes. Muitas vezes a gente tem ali uma pegada de, até de um black metal. Pega um Therion, tem alguma coisa de um Bathory, um Venom. E às vezes a gente também às vezes a gente faz aquela coisa assim também bem para explodir a cabeça da pessoa. Como, por exemplo, o conto que tem no final do Lendas Volume 1, é o conto bônus, só para aqueles que conseguiram o livro. Is the Most Wonderful Time of the Year. É uma música de Natal, cara. Dos anos 50. Que quando você escuta ela ali, aí você fala assim, cara, é uma cena em que tem corpos, tem sangue espirrado na neve, tem um monte de coisa, e tá tocando uma música de Natal. É gore do tipo Canibal Corpse. e tá tocando uma musiquinha de Natal. E se não me engano é o Frank Sinatra. É uma das pessoas que canta. Que se você conseguir visualizar a cena e essa música, você fala assim, cara, ficou incrivelmente legal isso. Embora não fosse a música que eu iria imaginar no início. Eu poderia imaginar um heavy metal mais pesado, alguma coisa ali. Você poderia até imaginar um Therion tocando ali, com aqueles vocais, né, aqueles vocais sinistros. Mas não, tá tocando uma música de Natal. Isso ficou muito legal, cara. Esse contraste foi super bem escolhido. E, inclusive, a gente fecha também com a musiquinha de Natal, né? Pois é. Afinal, é um conto natalino. A ideia de colocar esse conto foi porque quando nós fizemos a publicação física, tiragem de lendas, foi justamente no Natal, tá, gente? Por isso que nós tivemos essa ideia de colocar um conto bônus, um conto natalino. Lá foi o ano passado isso. E eu lembro que quando você falou pra professora, ainda vamos botar um conto extra aqui pra gente lançar na versão física. Eu falei, beleza, vou te mandar um conto de Natal então. Você falou, um conto de Natal vai ser o quê? O Nicolai e o Braco distribuindo presente por aí? Eu falei, não, calma aí que eu já tenho uma ideia maneira pra isso. E aí a gente saindo do heavy metal, daquela coisa pesada, profana, segundo algumas pessoas satânicas e tudo mais, vamos pular pro glam rock? Vamos lá, vamos explicar pra galera aí que pode não entender o que é esse glam rock. Cara, o glam rock, ele foi o seguinte, ele foi uma resposta que o metal, que o rock, o hard rock, ele deu pro mercado. O mercado queria alguma coisa mais radiofônica, tinha toda aquela estética exagerada dos anos 80, e que muitas das bandas que são bandas tradicionais de heavy metal aderiram na época. Não foi somente lá o Poison, o Motley Crue, entendeu? Um Guns N' Roses. Vamos lembrar do Kiss, né? O Kiss, olha só o Kiss. O Kiss chegou a tirar a maquiagem e aparecer com aquele visual glam rock. Que era o que o mercado pedia, era o mainstream que pedia aquilo. Mas a galera ficou assim, não, coloca maquiagem de novo, por favor. Cara, o Kiss é o Kiss com maquiagem. Graça, né? Não tem como você imaginar. E aí, isso é aquela coisa bem dos anos 80 mesmo, né? Aquela coisa exagerada, só que era aqueles cabelos alto pra caraca, muito laque, muito gel não, né? Como é que é? Fixador de cabelo? Fixador mousse. E aquele monte de spandex. Muita roupa colada nos shows. Colada, lycra, colorido, exagerado pra caramba. Os caras tudo parecendo super-herói. Até virar o Twisted Sister. O Twisted Sister tem um exemplo maneiro disso. Não é? Grande Dee Snider. Grande mesmo. E
Essa estética exagerada, essa estética glam rock, ela conversa com o universo Immortals, principalmente no que a gente está chamando de o arco dos anos 80, cara. Isso. Tá inédito pra galera ainda. Eles já começaram a ter um vislumbre agora. Espero que a galera já tenha lido Lendas volume 3, porque no Conto Monte dos Mortos é quando a gente começa todo o arco que vai desembocar no que a gente fala que é o arco dos anos 80. Ele começa aí na época dessa música que nós falamos, Schools Out, do Alice Cooper. Como é que era o título do Alice Cooper? Tia Alice. A tia do rock, não era? A tia do rock. Mas você sabe por que Alice Cooper, né? Por quê? Porque Alice Cooper era o nome de um espírito que diz ele que invocou numa tábua Ouija. É mesmo? No tabuleiro Ouija. Ele invocou um espírito e perguntando o nome do espírito se chamava Alice Cooper. Olha, isso eu nem sabia. Mas também, né? Você ia no show ou ia comprar discos do Vincent Damon Fournier? Não. Pô, mas do Alice Cooper iria. Pois é. O pessoal chamava ele do pai do shock rock. Do shock horror. Pois é. Outra coisa que ele disse foi o seguinte, que na época ele fazia aquelas coisas e tal, horror rock, era uma coisa meio teatral, meio? Coisa assim e tal, extremamente. Mas que hoje em dia, se ele arrancasse um braço dele no palco e comesse, ele não ia jogar ninguém. Pois é. Não é à toa que ele é o cantor favorito do Kragan, né? Que acaba se vestindo até parecido com ele. A descrição que tem do Kragan, por pouco você fala assim, caraca, ele tá descrevendo quem? É o Alice Cooper. É quase isso. Então, passei de entrada no shopping. Então, gente, a gente tem essa coisa. Também tem o Bon Jovi, né? O Bon Jovi também era alguma coisa do glam rock. Muita coisa. O Bon Jovi... As roupas de mocinha. A performance que eles tinham. O Bon Jovi, eles ganhavam vários prêmios por causa de melhor banda de performance em palco, com aquelas coisas ensaiadas, maneiras. A gente não falou também do Van Halen, mas se a gente for falar de todo mundo, não dá, né? Ainda mais se a gente for falar coisa dos anos 80. Então vamos voltar um pouquinho, sair um pouquinho dos anos 80, vamos voltar um pouquinho e vamos falar dos Beatles. Que foi uma das coisas que uniu esses dois escritores que vos falam aqui. É verdade. Desde lá do começo. O pessoal dizer, peraí, mas vocês são da geração que curtiu os Beatles. Existe uma geração que está na casa hoje dos 50, que nem a gente, que foi a geração do filme Curtindo a Vida Doidado. É verdade. Sabe disso? Que justamente por causa da exibição desse filme, na época que a gente era moleque, ali na sessão da tarde... O Shout voltou para o topo das paradas. Voltou para o topo das paradas e aí aquela molecada descobriu os Beatles. Gente, porque... Foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Nós somos de uma época em que não existia internet, programas de televisão falando desse tipo de coisas, tudo que a gente conhecia era de revistas. E a gente não tinha como adquirir muita revista, não, porque eram outros tempos. Então, normalmente era aquela coisa, aquela pessoa que te emprestou uma fita cassete, que aí você ouviu, você falou, mas quem que canta isso aqui? Aí você descobriu, tal banda. Ih, já ouvi falar, mas aí como é que você vai buscar? Aí você tinha que ir em lojas que vendiam discos para começar a procurar. Não existia internet para você pesquisar. Quem é esse cara? Se eu pesquisar, maneiro, vou entrar no torrent e vou baixar a discografia. Não tinha como. Não tinha isso, cara. E aí a gente começou a pegar, assim. E começamos a buscar com pessoas mais velhas e tal, o irmão mais velho de um colega, alguém que tinha um disco, né? Um vinil dos Beatles. E aí você dizia assim, isso é maneiro. Aí você começava a ir nessa galera que vendia na rua e começava... era maneiro esse tempo, né? Eu acho que a dificuldade para você conseguir as coisas
você valorizava mais. Muita coisa. E é uma coisa que me incomoda muito quando eu falo e eu escuto as pessoas falando: isso não é do meu tempo. Cara, nem do meu. Nem do meu, pois é. Pô, a gente era super fã de Beatles e Elvis. Eu sou de 74. Elvis morreu em 77. Nós somos de 74. Isso. Elvis morreu em 77. Ou seja, eu não conhecia. Os Beatles acabaram em 70. Pois é. Olha só. O John, quando a gente estava começando a ter discernimento das coisas, mataram o John Lennon. Mataram o John. Então, Foi 80. e aí, como é que a gente ia gostar disso? Bom, gostou, comecei a procurar, aí de vez em quando, muito de vez em quando, passava algum documentário, alguma coisa falando deles na televisão, e aí você começa a buscar. Momento, por volta de, acho que Curtindo a Vida Doidado, começou a passar na televisão aqui em 88, 89, e acho que em 89 teve um lançamento, não sei se foi um Anthology, teve algum documentário desses dos Beatles que passou na televisão. Não sei se foi 89, 90, foi mais ou menos por aí. Na Manchete. Curtindo a Vida Doidado, ele chegou em 86 aqui. Dezembro de 86. Nos cinemas, para passar na televisão, na sessão da tarde. Uns 2 anos que levava. 88, por aí. Tirando a Lagoa Azul, o que mais passava na sessão da tarde era o Ferris Bueller, né? Aí, ó, uma notícia aqui agora legal. Curtindo a Vida Doidado estreou na televisão em 3 de abril de 89. Cara, o filme estreou em 86, foram 2 anos e meio para passar na televisão aqui. Estreou na tela quente. Então, a molecada de hoje tem muita sorte que tem Amazon, Netflix. Pirate Bay. Ó, hoje tá passando na Disney o novo documentário dos Beatles, o Anthology. Dá para conhecer coisa que a gente levou anos para conseguir conhecer. Dá para conhecer hoje facinho no Disney Plus. Inclusive, o documentário deles, o Let It Be, passou coisas que nem eu sabia, porque eram filmagens que estavam lá guardadas, que os caras conseguiram juntar tudo. Esse último Get Back, né? Era o Let It Be. A gente conheceu o Let It Be em fita VHS. Fita VHS, olha só. Pois é, nós somos muito clássicos. Isso, clássicos. Gostei da palavra. Sim, falando dos Beatles, no universo Immortals, os Beatles, eles não são somente influência, tá, gente? Os Beatles são personagens. Os Beatles aparecem. Aparecem lá. Assim, não é aparecer. Eles estão ali tocando, estão passando por eles. Não, tem interação com eles. E são interações que não são totalmente fantasiosas, não. Não mesmo. Inclusive, coisas da história dos Beatles que, por nós gostarmos, sermos fãs, a gente conhece. Muita coisa que vai surgindo, a gente vai falando assim, cara, olha só, isso daqui aconteceu porque eles estavam com o Brighton e o Nicolai assim, assado. Foi por causa dessa situação, assim. Pois é. E aí vem aquela coisa. O Brighton tem um pouquinho de Paul McCartney, será? O Brighton tem um pouquinho de Paul McCartney, assim como o Nicolai tem um pouquinho de John Lennon, não é? Pois é, né? Você pega aquela parte ácida do John Lennon, aquelas frases que ele dizia bem colocadas com situação, totalmente Nicolai, não é? Totalmente. Mas é porque aí vai uma curiosidade legal para quem não conhece a gente. A minha personalidade e a personalidade de Larry Wood batia muito com o do John e do Paul também. Não é à toa que nem eles, né? Lennon e McCartney, a gente defina Larry Wood e Garofalo. Pois é. Quem sabe também daqui a algum tempo não tão famosos quanto eles. Tomara que ninguém precise morrer para isso. E aí, vamos lá. Mas os Beatles, eles têm mais influências também, além disso, né?
nos contos, no arco dos anos 80, eles vão ter muita influência, eles vão aparecer bastante. E embora a gente não tenha tantos contos com o nome das músicas deles. Não, mas aquela atmosfera dos Beatles, não os Beatles jovens, mas os Beatles ali, depois já na fase do álbum branco, do Sgt. Pepper's, aquela fase mais psicodélica, que tinha umas músicas assim mais misteriosas, com uma pegada assim mais diferentona, tipo Strawberry Fields Forever. Isso, tem muita coisa. A gente coloca muita coisa disso, sim. Então, a gente deixando um pouquinho os Beatles de lado, e aí, cara, é engraçado, né? Porque como que a música tem esse poder? A gente já falou de tanta coisa, é um assunto que influencia não só a gente. Olha só, vamos dar um exemplo aqui legal na cultura pop. Vamos falar do que está em alta no momento aqui, Stranger Things. Pois é. Cara, a música, ela literalmente, ela salva as pessoas. O Stranger Things desde o início tinha essa mesma vibe, né, da música dos moleques lá nos anos 80. Sim, e aí a gente pegar, por exemplo, a cena da Max ouvindo Run Up the Hill, cara, virou um símbolo. E aí aquela coisa, né, você vê como que a música, por exemplo, quando ela vem escutando Run Up the Hill da Kate Bush, trouxe a Kate Bush de volta para as paradas. A galera já, você fala... A galera não fazia ideia de quando uma música de 1985, óbvio, né, uma coisa da época do que se passa, mas se você perguntasse, a galera não sabia. É o legal de você ver a importância que a música ela tem, tanto no apelo emocional, aquilo ficou, não foi uma música qualquer, ela tem todo um motivo daquela música dali, da Max correndo, do Vecna e tudo mais, mostra muito da personagem, cria aquela vibe e de quebra ainda traz a cantora de volta às paradas. E não é uma coisa assim gratuita, né? Ela realmente existe isso dentro da trama. Como nas nossas. Você vê, nas nossas, por exemplo, a gente tem o próprio Brighton. O Brighton é um bardo. O bardo era uma classe dentro dos druidas, lá onde ele foi ensinado, e ele foi ensinado a ser um bardo. Você vê que na maioria das histórias, nos livros já publicados, não nos contos, mas no Cálice dos Hereges, no Sacrifício dos Puros, no Som da Perseverança, são os long plays, né? Nos galera... long plays ele tá sempre cantando. Tudo bem que ele não tá cantando lá o The brave old Sir Robin, old force from Camelot. Mas é quase isso, né? E aí você vê, a gente pega de música também... Deixa eu esbanjar meu galês. Ele tá cantando lá um Pirimin was de Bradé, o Braja Radaver, Shiroi Min Ser Hangana. Aí o Braja tá cantando lá em galês, pô. O cara tirou uma onda de galês agora, puta merda. E aí a gente voltando pra isso, né, dessa importância da música, ó outra obra também, que ela é moldada na música. Tolkien. Falando de galês, não é? O Tolkien... Por isso que eu lembrei do Tolkien. Ele teve muita influência desse folclore galês, cara. E Tolkien pra quem lê os livros, nos filmes nem tanto, cara, mas nos livros é música o tempo todo. No Hobbit, então? Tem aquela história de a fogueira, em torno da fogueira e a cantoria. Pois é. Se você for pegar no Hobbit, então, os anãos, não falei errado não, tá, gente? Eles não são anões, eles são anãos. São anãos. Que a galera falou errado, não. Aquela raça são anãos.
anãos. O tempo todo eles são com cantoria. No filme eles ainda colocaram mais um pouquinho, mas no livro, cara, é o tempo todo. Tom Bombadil se apresenta com música. Então, a música, ela é uma parte muito importante, não só como elemento de ambiência, mas como estrutura do conto. Ela tá no DNA mesmo. Não tem nem como você pensar em tirar. E aí, a gente falando da importância de música também, olha, por exemplo, na Marvel, se você pegar Guardiões da Galáxia, a música é a identidade toda do filme. No filme. Né? A trilha inteira, inclusive o Guardiões da Galáxia 1, é tudo em cima da fita do Peter Quill. É aquela lance da identidade, da herança, da saudade, tudo lá naquela fita cassete dele. Aí depois ele ganha um iPod. O Redbone começando, você já sabe, já imagina a cena do filme. Sim. Você ouvindo a música. E isso é uma coisa do James Gunn mesmo, ter música. As músicas, elas fazem muito. Pô, cara, você pega aí, ó, vamos lá, o Iggy Pop voltou a aparecer nas paradas depois do filme do Super-Homem. Porra, velho Iggy Pop. Pois é, Iggy Pop, cara. E, cara, isso é perfeito, né? Que como a música liga tanto assim o personagem, como dá todo aquele tom. O final, eu sei que teve muita gente que não gostou do Super-Homem, mas essa galera... Eu gostei, cara. Essa galera que não gostou, ela queria ver o Cavill de peito peludo sendo Super-Homem. Novamente, quando a gente falou de The Witcher, me amarro no Cavill. Mas aquele Super-Homem lá, chorão, melancólico, não era o Super-Homem. Super-Homem é aquilo que o James Gunn colocou. Cueca por cima da calça, salvando esquilinho, sorrindo. E, porra, a esperança, representando a esperança. E no final ele mostrando, né? Ele ouvindo o Yazama, punk rock, sorrindo, mostrando que, na verdade, a herança kryptoniana dele não era importante. Importante era ele ter sido criado pelos pais, a herança que ele ganhou daqui. Porra, uma mensagem bonita. A raiz do Super-Homem, cara, que é a esperança, que é passar a esperança. Os caras ficam botando lá aquele Super-Homem choroso, não, para. Não, porra, e o Krypto foi um show à parte. Sim. Muita coisa. E aí, cara, a gente pode começando a encerrar, mostrando, né, que, fazendo um resumo, que seja em terror, fantasia, épica, space opera, cinema, pop, a música ela tem uma força narrativa incrível. Às vezes ela salva, às vezes ela explica, às vezes ela revela, mas sempre ela conecta as pessoas. E música é isso. É uma conexão, falou tudo. Ela carrega tudo, cara, tudo. Você pode estar triste, você pode estar alegre. A música ela tem um poder incrível na vida do ser humano. Então eu acho que foi isso, né, cara? A gente já pode ficar por aqui. Vamos encerrar o nosso episódio. Aquele abraço musical para vocês. Isso. O Wendel Garófalo se despedindo de vocês aqui. Nos vemos na próxima semana. Curtam, comentem, compartilhem, deem sugestões do que vocês querem ouvir. E música. Da música, com a música de vocês. Comenta aí com a gente. Gente, eu me despeço de vocês. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, galera. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 Med 3 e 4, desligando.